Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do futebol, Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia e você não está sabendo da última do PVC? Como diria nosso amigo André Henning, ele fez de novo, ele aprontou, ele está uma máquina. PVC está impossível. E eu já trago para vocês no comecinho desse vídeo a fala do PVC que comprovou o porquê do Flamengo ter bloqueado o dinheiro em relação à Libra. Às vezes a gente não sabe se os jornalistas estão tão perdidos ou eles estão completamente pirados em relação à fala. Você vai ver o quão é absurda a fala do PVC em relação ao caso que o Vene Casagrande trouxe lá no X, o antigo Twitter, né? Vou jogar na tela para vocês a postagem do Vene. 3 dos 4 grandes clubes de São Paulo devem ao Cuiabá processos já na CNRD, que é a Câmara Nacional de Disputa dos Clubes do Brasil. Juntando as dívidas de Corinthians, Santos e São Paulo, o Cuiabá tem a receber 36 milhões e meio de reais. Além deles, o Atlético Mineiro foi condenado pela CNRD a pagar o Dourado 5 milhões, dívida referente à venda de Daverson. Ou seja, o Cuiabá tem mais de 40 milhões a receber dos 4. E agora vem a cereja do bolo, a fala de PVC em referência ao calote desses clubes em relação ao Cuiabá. E mesmo assim, Cuiabá espera os trâmites na Justiça Esportiva via Câmara de Resolução de Disputas. Evidentemente, os devedores estão errados e terão que pagar as dívidas. Olha, descobriu a roda, né, galera? O devedor tem que pagar a dívida. Cuiabá, dignamente, segue com chances de acesso à Série A após a vitória sobre o líder Curitiba. Dignidade de disputar uma Série B para poder voltar para a Série A? Tudo bem, a gente pode até tentar aceitar isso, mas foi essa dignidade que levou o Cuiabá para a Série B ou foi a dívida desses clubes? Todos sabem, né, que o Cuiabá, quando caiu, estava com um problema imenso de fluxo de caixa e em relação até à dívida com os jogadores, não conseguia pagar o salário dos atletas. Então eu queria saber aonde que está essa dignidade que o PVC tanto diz. Isso daí, como eu disse, comprova que o Flamengo fez certo em relação a bloquear o dinheiro da Libra, porque não iria ver esse dinheiro tão cedo. A gente sabe até dessa relação, desse caso, do Flamengo com o Internacional, que está na mesma CNRD, agarrado, e o Internacional até hoje não pagou R$1 ao Flamengo. Alguns jornalistas deram a maravilhosa ideia para o Cuiabá ir na Câmara de Disputa, né, e solicitar a penhora dos valores desses clubes devedores, tipo receita de bilheteria e etc. Mas, mais uma vez, eles não fizeram o serviço deles direito, porque essa possibilidade de penhora na CNRD não existe. E outra coisa, o Cuiabá até tentou ir lá, mas deu com a cara na porta. A gente vê que a instituição que deveria proteger o clube foi a primeira que fechou as portas para ele e não defendeu ele juridicamente. Inclusive, Cuiabá foi rebaixado por causa desses problemas financeiros. E eu vou trazer essa situação na fala do advogado Lucas Mourão, numa postagem dele no Twitter. Abre aspas para o advogado. Oi, PVC. Na verdade, esse cenário demonstra a necessidade de haver um mecanismo de penhora na CNRD, porque não existe esse mecanismo, né, dentro da instituição. A dívida existe, é publicamente reconhecida, mas, por má fé, como eu disse, a gente lembra do Internacional, que está na mesma Câmara e provavelmente o Flamengo vai ter que recorrer à FIFA para poder receber. O calote é dado sem qualquer constrangimento ou perspectiva de pagamento. Dignidade mesmo é cumprir a própria palavra. E ó, vou fazer 2 perguntas, quero ver a resposta de vocês aqui nos comentários, hein? Já senta o dedo no comentário. Em relação à imprensa, vocês acham que tem muita má fé em relação a divulgar as informações da forma correta e um protecionismo, principalmente dos times lá de São Paulo, né? A gente viu que são 3 times de lá que está com esse problema. Se fosse os times do Rio, será que teria esse protecionismo da forma que o PVC foi ali correndo para defender o Corinthians? Diz aqui nos comentários. Segundo ponto, vou fazer essa pergunta novamente, que é interessante saber a sua opinião. O Flamengo agiu corretamente porque ele nunca mais iria ver o dinheiro da Libra se tivesse caído no bolso desses mesmos times que estão dando calote no Cuiabá? Diz aqui nos comentários. Aproveita que vai lá no comentário, já deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir,
faz a sua inscrição aqui no clube, deixa a sua inscrição, vamos fazer o clube aqui crescer igual o clube do seu coração. Dá essa moral pra gente, ativa o sininho para saber quando tiver vídeo novo aqui no canal e bora pro vídeo saber em relação a essa briga, um novo integrante na treta entre Flamengo e Libra. Qual que é? Você vai saber no vídeo agora. E as renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz, fica aí para saber que tem novidade em relação a Felipe Luiz. Gandula, bora pro vídeo e solta a vinheta. E bora pro vídeo saber qual que é esse novo integrante nessa briga entre Flamengo e Libra. E já te adianto, hein? Acho que não vai render muito não, hein? Por quê? A FENAPAF, que é um sindicato dos atletas, né, entrou no processo do Flamengo e a Libra. FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, entrou na briga na Justiça do Rio de Janeiro com uma petição para participar como parte interessada. O tribunal aceitou. A FENAPAF alega que o bloqueio de valores que o Flamengo conseguiu na justiça pode afetar os jogadores, já que os clubes podem atrasar o salário. Aí a gente para e fica até na dúvida, né? Acabamos de trazer no comecinho desse vídeo, você que está chegando até aqui agora, viu no começo desse vídeo, que o Cuiabá está com um problema na CNRD, que teve atraso com os atletas. E cadê essa benevolência do sistema em relação ao Cuiabá? Coitado, né? Então o Cuiabá é um zero à esquerda, porque a Federação dos Atletas, hora nenhuma, defendeu o Cuiabá em relação aos clubes que estão dando calote nele. Então, quero saber a sua opinião. Você acha que a entrada desse sindicato de atleta realmente pode prejudicar alguma coisa em relação ao Flamengo nesse processo? Diz aqui nos comentários. Continuando, como o Palmeiras, por exemplo, né, um dos times que estão brigando com o Flamengo, não conseguiu sustentar a narrativa contra o Flamengo no caso da Libra, os paulistas colocaram agora o sindicato dos atletas no processo, com a desculpa que os clubes podem atrasar os salários por conta do bloqueio do repasse. Vale lembrar que o bloqueio é referente a apenas 30% dos valores totais. Ou seja, há clubes que estão tão desesperados financeiramente que não conseguem viver sem antecipação de valores. E ainda acho que vamos conseguir implementar um fair play financeiro por aqui. E com esse último trecho que eu trouxe para vocês, eu faço mais uma pergunta. Vocês acham que realmente a CBF vai conseguir implementar um fair play financeiro no Brasil? A gente vendo essas brigas, as caras de pau, como é que tem? Diz aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante. Eu tenho um ponto de vista em relação a essa situação. Eu acredito que o resultado dessa briga, né, entre Flamengo e Libra vai dizer muito a respeito do futuro do futebol brasileiro. A gente fica meio cansado às vezes de ver algumas situações acontecendo, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Diz aqui nos comentários que é muito importante. E agora vamos ver as renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz. E o gringo mais amado do Brasil renovou. Georgian de Arrascaeta, 10 do Mengão, renovou o contrato com o Flamengo e anunciou assim, né, entre aspas, né, no Twitter. Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. E isso é como sermos feitos um para o outro. O camisa 10 da Gávea renovou o contrato dele. Falta só a assinatura, né, galera? Falta só o assinou. Por 2 anos, né? Até 2028, até o final de 2028, sendo prorrogável automaticamente até 2029. Isso de acordo com metas a serem batidas em 2028, tá? O contrato do camisa 10 girará em torno de 2 milhões de reais por mês. Teve muita gente reclamando aí, falando que é alto, mas um jogador na qualidade do Arrascaeta é quase impossível de achar e hoje é caro. E em relação à renovação do treinador Felipe Luiz, está praticamente encaminhada a renovação dele, tá, galera? Faltando alguns detalhes, o empresário dele, Jorge Mendes, está no Brasil, está negociando. Vamos trazer para vocês os pontos em relação a isso. O Flamengo quer garantir a permanência de Felipe Luiz com cláusulas especiais em novo contrato. Quer assegurar a permanência do treinador e, além dos termos financeiros, pretende incluir 2 multas rescisórias no contrato do treinador.
A primeira seria aplicada em caso de saída no final da temporada, enquanto a segunda, de valor bem mais alto, né, seria válida se algum clube estrangeiro fizer reinvestida durante o calendário brasileiro. E essas garantias são bem aceitáveis, né, galera? A gente sabe que principalmente o Flamengo já passou problema com o treinador saindo no meio do campeonato, sem cláusula baixa, né? Que a gente lembra do caso principalmente de Jorge Jesus na pandemia. Outra coisa que todo mundo tem perguntado é: Felipe Luiz ficará mesmo se perder todos os títulos desse ano? Essa pergunta eu faço para você. Você renovaria com o treinador de qualquer forma, mesmo se perder os títulos desse ano? Diz aí nos comentários que é muito importante sua opinião. No ponto de vista do Flamengo, sim, tá? O Flamengo quer garantia contratual para renovar com Felipe Luiz. O desejo do clube de renovar não mudará mesmo caso não haja títulos em 2025. E como eu disse para vocês, a diretoria quer uma proteção contra uma possível saída do treinador no meio do contrato. E com isso a gente vê que a renovação do treinador do Flamengo está mais próxima de terminar do que ficar esticando e virando uma novela. Faltam somente a definição dos valores das duas cláusulas e do valor que a comissão técnica, incluindo o treinador, vai receber. Giram aí especulações em torno de 2 milhões, que foi o pedido feito pelo staff do treinador. O Flamengo busca negociar esses valores aí, provavelmente vai chegar num denominador comum o mais rápido possível, porque também não é do interesse do Flamengo ficar esticando muito isso, quer definir. Quero saber sua opinião. Felipe Luiz é o cara forte para o Flamengo para o ano que vem? Diz aqui nos comentários que sua opinião é muito importante para a gente. Quero saber. E se você vier falando, não, prefiro Jorge Jesus, saiba. Jorge Jesus vai ser muito difícil tirar ele lá do Al Nassr, principalmente agora que ele está treinando Cristiano Ronaldo. Mas seria uma ótima reposição se Felipe Luiz não ficasse. Quero saber sua opinião. Diz aqui nos comentários. Foi ali nos comentários? Já aproveita, deixa aquele super like pra gente, faz a inscrição aqui no clube, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho para saber quando tiver vídeo e amanhã estaremos aqui de novo, que começa novamente o Campeonato Brasileiro. Data FIFA acabando, graças a Deus, e vamos voltar porque temos 2 rodadas extremamente decisivas do Brasileirão. Quero saber sua opinião. Amanhã, Flamengo e Botafogo, quem leva? Diz aí nos comentários também. Valeu, falou e fui!